E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje eu vim contar um fato histórico e misterioso para vocês. Hoje eu vim falar de uma expedição que sumiu. O primeiro a tentar ir nesse lugar que eu vou falar hoje foi o John Cabot, em 1497. Eu não sei se esse ano eu vou colocar confirmando aí na tela para vocês, mas pelo amando do rei Henrique VII, em 19 de maio de 1845, a também conhecida Expedição Franklin. E essa expedição ia ser comandada pelo John Franklin ao Ártico. Sabe, em vez das expedições descerem aqui por baixo do Brasil, aqui na América do Sul, elas iam cortar lá por cima, no meio do gelo. Tentar fazer tipo a passagem do Panamá, só que lá por cima. E o John Franklin era da Marinha Real do Reino Unido. Essa seria a sua quarta viagem como capitão, já tinha feito outras 3 viagens de sucesso, óbvio, senão ele não estaria vivo, porque antes era assim, sucesso é você viver para contar história, não viveu, fracassou. E essa quarta viagem dele ia ser cruzar o Ártico com a tripulação dele. Nessa época, o John tinha 59 anos, eles iam tentar encontrar ou criar a passagem noroeste, que é essa que eu estava falando, que é conectar numa menor distância a viagem do Oceano Atlântico ao Pacífico, ou seja, cortar aqui por cima da América, lá em cima na América do Norte, que é puro gelo, sabe? Então, passagem noroeste. Eram 2 navios nessa expedição e os 2 ficaram presos no gelo perto do Estreito de Vitória, que fica ali perto das Ilhas Vitória e King William, perto também da Ilha Rei Guilherme. Para você, todas as ilhas lá são de um nobre. Mas enfim, essa informação indiferente no Canadá. E os 134 tripulantes morreram. Vamos ver aqui do que eles morreram. Mas eu tenho que dizer, em alguns lugares eu vi 128 tripulantes, 134. Os números não são muito exatos, mas vamos tratar por 134, tá bom? E como começaram as buscas? Então, um almirantado britânico, ou seja, um cara ali da marinha também, começou as buscas porque a Jane Griffin pressionava muito ele. A Jane era a mulher do Franklin. E ela estava preocupada, né? A mulher dele, ela queria saber e ela pressionou esse almirantado para ir atrás do marido dela e descobrir o que aconteceu. Ele iniciou as buscas em 1848, ou seja, passou ali um ano, 1846, era para eles ter voltado. 2 anos depois, iniciaram as buscas porque fazia muito tempo. Todo mundo sabia que eles tinham sumido, mas essa parte aqui da marinha foi meio negacionista, porque eles estavam agindo como se nada tivesse acontecido. Se não fosse a Jane, eles nem iam atrás disso. Ofereceram fama e money para quem trouxesse informação, ajudasse nas buscas, encontrasse, enfim. Em 1850, eles ainda não tinham encontrado, tanto que saíram 11 navios britânicos numa nova busca e 2 navios americanos. Até que na costa leste encontraram os primeiros sinais da tripulação, porque encontraram a sepultura de 3 que eram tripulantes da expedição Franklin. Em 1854, John Rae encontrou ali no Canadá, no Ártico, alguns objetos e algumas coisinhas dessa expedição também. Os Inuites, que são os esquimós que vivem nessa região, eles também deram informações que, tipo, eles falavam que viram um dos navios afundar. Só que de início, essa informação dos Inuites foi tida como inútil, porque ignoraram o que os inuitas falaram
Enfim, ouvi o povo lá, falou, ah, tá bom, ah, e afundou, nossa, vocês viram, ah, que legal, maneiro. E continuaram buscando como se nada tivesse acontecido, só encontraram os objetos velhos lá, as 3 sepulturas, e tinha que seguir pesquisando para tentar encontrar mais informações relevantes. Aí tiveram as buscas e não encontraram nada. Em 1859, começou outra expedição do Francis Leopoldo McClintock, que foi essa busca, essa nova busca foi até o início do século XIX, ou seja, 1900 ali. Só que em 1859 encontraram também um documento, porque depois de um tempo foram encontrando cartas que eles escreviam e diziam como é que estava o cotidiano, pipipipopopó, tipo um diário. E nesse diário, nesse relato, nesse texto, encontraram e eles diziam que 28 já haviam morrido, incluindo o capitão Franklin. Em 1981, já pulamos para o outro século, uma equipe de cientistas coordenada pelo professor de antropologia da Universidade de Alberta, o Owen Betty, ele encontrou o que era uma sepultura de pedra e ele resolveu estudar a fundo os ossos, os restos mortais e os poucos objetos que encontraram da expedição. Ele encontrou esses restos mortais e esses objetos nas ilhas Beechey e Rei Guilherme. Essas ilhas, então, tinha informações que serviam para o estudo dele, porque até esse momento ainda estavam tentando descobrir o que tinha acontecido com a tripulação. Eles ainda eram pessoas desaparecidas do mapa. Não desaparecidas do mapa, mas era um mistério o que tinha acontecido com essa expedição. Que tinham 2 navios gigantes, muita gente para a época que estava a bordo. E simplesmente desapareceu. Tipo, até agora encontraram uns corpinhos, uma carta, mas nada. Basicamente nada de 130 pessoas. O Owen foi pesquisando e foi descobrindo causas das mortes. Ele percebeu que tinha muito caso de pneumonia, tuberculose e envenenamento por chumbo. As duas primeiras doenças decorrentes ao frio eram doenças que transmitia e então era das pessoas. O envenenamento por chumbo, ele fez exames nos dentes e percebeu para entender. Primeiro eles achavam que eram as latas, que naquela época o alimento ele era muito utilizado em latas e eles acreditavam que as latas estavam mal soldadas. Mas depois foram descobrindo, conforme foram estudando a anatomia do navio, como funcionavam as coisas no navio, foram percebendo que a água estava contaminada com chumbo, que ia envenenando as pessoas. A tubulação onde a água passava tinha contato com chumbo, que aí a água ficava envenenada, e as pessoas tomavam essa água e elas morriam em decorrência a esse envenenamento. De começo acreditava-se fielmente que era por causa das latas, só que não. Aí o Owen também foi estudar os ossos que ele encontrou nas sepulturas lá da ilha do King Guilherme, né? Esses ossos, eles tinham marcas como se tivessem cortado a carne deles e enfim, marcas que indicavam canibalismo. E como nessa época já corria informação, quando soltaram essa notícia, as pessoas ficaram, oh meu Deus, canibais, tipo como se fosse um serial killer dentro do navio. Só que não. Essas pessoas podem ter praticado canibalismo pelas marcas que foram encontradas nos ossos, porque elas estavam passando fome, não levaram comida o suficiente. Essas pessoas, elas estavam passando por pneumonias, fome, elas não tinham roupa suficiente,
que agasalhassem ela o suficiente para sobreviver ao frio. Estavam sofrendo de escorbuto, para quem não sabe é a falta da vitamina C, aquela questão também do envenenamento, hipotermia, que é a mesma coisa que eu falei, só que de um jeito chique. O frio, né, matava elas. O ambiente hostil, não tinha o que comer, não tinha como sobreviver e elas estavam padecendo. O que os estudos do Owen comprovaram, o que as pessoas já tinham certeza, que provavelmente todas as pessoas morreram em 1845 mesmo. O Franklin, por mais que ele tenha fracassado, ele ganhou músicas e destaque com decoração, citações e estátuas. Ele foi um herói para alguns. Tanto que na Tasmânia, o Franklin é considerado o descobridor da passagem noroeste. Sendo que vocês vão ver que ele nem chegou perto. Gente, o caminho que eles percorreram, acho que foi 1/4. Nem isso do que eles tinham que andar. O Owen também encontrou alguns restos mortais muito conservados. Acho que 3 cadáveres. Só que o que mais chamou a atenção dele foi do John Turrington. Desculpa se eu falei errado. E segundo o que estava escrito na tampa do caixão improvisado do John, ele morreu com 20 anos no dia 1º de janeiro de 1846. Ele estava usando uma camisa de algodão cinza, uma calça de linho. Os seus membros, os braços e as pernas dele estavam amarrados com tiras de linho também. Ele estava com os olhos abertos. Barbearam ele antes de enterrar. Parece que a tripulação teve todo um cuidado com o preparo do corpo dele, todo um carinho. Então, por isso, acreditam que o canibalismo, se aconteceu, não foi forçado, porque os corpos tinham sinais de cuidado, esses que eles encontraram, de preocupação com a vida, de dar um enterro digno e toda essa situação, até de barbear o cadáver para enterrar ele decente, digamos assim. Mas o que o Owen ficou impressionado foi com a conservação desses cadáveres que ele encontrou. O John Franklin ainda era um veterano das guerras napoleônicas e em 2014, por causa de um sonar, encontraram os navios afundados no Canadá. E o nome desses navios era o HMS Terror e o HMS Erebus. HMS, que quer dizer Her ou His Majesty's Ship, propriedade da Majestade. O percurso que esses navios completaram não foi nem 1/4 do que eles pretendiam, mas como estava nevando muito e as condições e o frio e o alimento estava muito precário, eles logo abandonaram os navios. E o plano, o que se acredita hoje, que o plano era abandonar os navios e andar 60 quilômetros até o porto comercial mais próximo. Gente, se eles estavam sofrendo tanto assim, vocês acham que eles iam conseguir andar 60 quilômetros? E lembra aquele monte de ilha que eu falei? Então, os esquimós disseram que eles já viram vários ossos espalhados pela região, principalmente ali na ilha do Rei William. E eles até dizem cerca de 80 a 90 ossos, todos com marcas de faca. E os esquimós também acreditam que eles praticaram canibalismo, por isso tem as marcas de faca, porque eles sofreram muito com a fome. Mais de 90 expedições foram realizadas para tentar encontrar a expedição Franklin. Então, lembra que por causa do sonar encontraram esses navios em 2014. E dentro deles encontraram cartas, gavetas reviradas, abertas, até uma garrafa com um resto de vinho. O navio como ele foi deixado. E pelo que se sabe, mais ou menos 105 pessoas chegaram nas proximidades do Rio do Peixe.
que é o rio mais próximo dali onde eles estavam. Mas mesmo assim os especialistas não descartam que o fato da expedição não ter ido para frente seja um choque com um iceberg ou tenha caído gelo em cima do navio. Enfim, afundou por causa do gelo mesmo. Existia a mitologia também do nome do navio, que é Erebus, que é a personificação da escuridão na mitologia grega. Então, existia esse mito que talvez esse nome trouxe uma má sorte para esse navio, para essa expedição. Antes da exploração da Antártida, o Franklin, ele fazia parte da expedição Ross. Ele não era o comandante, mas ele fazia parte ali, era de confiança, né? Que foi em 1839 e 1843. Nessa época, tipo, ele meio que era o trabalho dele. Então, em 1843, ele saiu de uma expedição. Em 1845, ele já foi para essa de novo. Tipo, era uma seguida da outra. Era descobrimento, encontrar um jeito de fazer as rotas mais rápidas. Era tudo muito rápido. Não era tipo, uma rota, uma aqui, outra ali, de 10 em 10 anos. Não, ele vivia para isso. Então, por que essa obsessão pela passagem noroeste? Lembra que eu tinha falado que eles passavam aqui por baixo da América do Sul, faziam um contorno gigante para sair do Oceano Atlântico para o Pacífico, do Pacífico para o Atlântico? Como estava nessa fase de descobrimento, exploração, os europeus, eles dominavam muito esses mares. Então, se eles conseguissem uma passagem mais rápida, todo mundo estava brigando por isso. O mar era uma grande confusão. Quem conseguisse essa passagem teria um comércio mais rápido, ia estar à frente, ia tipo assim, dominar o mercado, porque ia facilitar muito a viagem, ia diminuir muito o tempo. A rota de comércio ia ser facilitada pra caramba. E quem conseguisse encontrar primeiro ia ser, tipo assim, dono e ia dominar. Pelo que encontraram nesses navios, eles tinham equipamentos modernos para a época, fora a água contaminada, né? Mas eles tinham sistema de aquecimento e suprimentos para até 5 anos. Só que, né, gente, chega o frio, a gente consome mais do que se espera. O arqueólogo Simon Mais disse o seguinte sobre a ocupação do Franklin: ser um explorador polar da Marinha Britânica no século XIX era uma ocupação surpreendentemente segura. A taxa de mortalidade era de 1%. Então todo mundo realmente tinha certeza que essa expedição ia dar certo, eles iam voltar e iriam ter uma rota comercial ativa depois dessa exploração e descoberta. Só que não, além de não descobrir nada, o povo ainda desapareceu. Vocês entendem que estranho deve ter sido isso? Quando chegaram na Groenlândia, todos eles se comunicaram com as famílias, mandaram cartas. Só que 5 tripulantes resolveram desistir e voltaram, deram para trás. Depois disso, a última vez que eles foram vistos foi por baleeiros no Ártico, ali próximo da onde eles afundaram. De acordo com algumas pesquisas em ossos, a fome era tanta que, além da carne, eles chegavam a tirar o tutano dos ossos para sobreviver. Já conseguiram atravessar a passagem noroeste, mas é muito gelo, ela não é propícia para rota. Navios grandes iam atolar naquele lugar, iam afundar, iam bater com iceberg, não tem como manobrar. O primeiro que atravessou a passagem foi em 1906 o norueguês Roald Amundsen. E ele atravessou com um barco de pesca, para vocês terem noção. Tem um filme sobre esse caso que é Passage, com 2 S, GE, 2008, que é um drama canadense. Não assisti, mas se vocês assistiram, deixa aqui embaixo para quem quiser saber como é o filme, se vale a pena. E eu também quero saber se vale a pena assistir a Passage 2008. Em 2013, o Douglas Stanton, arqueólogo, conseguiu uma permissão para tirar ossos e 8 mandíbulas daquele lugar lá do Canadá.
para começar a fazer testes e tentar encontrar a linhagem das pessoas e tirar eles desse status de desaparecidos e informar as famílias, mesmo que tenha passado várias gerações. Graças a esses testes de DNA, em 2017 foi encontrado o capitão do navio Erebus, o James Fitzjames, graças, né, a esses testes. É muito foda ver que a tecnologia faz a gente conseguir descobrir o parentesco de uma pessoa que morreu em 1800. Nossa, isso é muito foda. O John Gregory, também nesses testes de DNA, foi um engenheiro que estava também junto com a tripulação. E ele foi reconhecido em 2021. Então as pessoas estão sendo reconhecidas até hoje, estão estudando esses navios. Como eu disse, eles foram encontrados por sonar, que tiraram fotos de cima deles. E dá pra ver certinho o navio afundado. E realmente acreditam que foi o gelo, que ele pode ter batido em um iceberg, ou simplesmente o frio, que eles não esperavam que fosse tanto. Envenenamento e as condições precárias, né, gente? Quando não é pra ser, não é, né? E quando é pra ser, a coisa só acontece. Na minha pesquisa, eu usei os sites Aventura na História, Wikipedia e National Geographic. Qualquer coisa vocês podem ver se tiram mais informações de lá e dar uma lidinha se vocês gostarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história da Expedição Franklin, que era considerado um mistério até os anos 2000, até pouco tempo. Mas até a próxima e obrigada por me acompanhar, tá bom? Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima! Alô, posso falar com a Silvana? Apenas busquem conhecimento.